primeiro o reino de Deus e a sua. E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão, não só de pão o homem viverá, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo sobre este contexto geral que envolve a Páscoa, o contexto do livro do Atos dos Apóstolos. É o livro bíblico que perpassa todo o tempo da Páscoa. Na primeira leitura nós vamos ouvir este momento da escolha de São Matias como o novo apóstolo. Fazia algum tempo já, nós podemos imaginar Jesus já tendo voltado para a casa do Pai. Jesus já não estava mais com os discípulos, com os apóstolos. E os apóstolos pregando, falando de Jesus, realizando milagres, começavam a dar os primeiros passos e a fazer as primeiras comunidades cristãs surgirem. A igreja estava nascendo. A igreja estava também crescendo. Dia após dia,
mais pessoas ouviam a pregação dos apóstolos, se convertiam, aceitavam Jesus Cristo e passavam a fazer parte da comunidade cristã. Assim nasceu a nossa igreja. E os apóstolos que conviveram com Jesus Cristo, os 12, ou melhor, os 11, eles começaram a ganhar reconhecimento, tornaram-se autoridades no meio do povo, porque eles eram aqueles que tinham tido contato mais próximo, íntimo com Jesus. Eles tinham propriedade para falar e conduzir as primeiras comunidades. E Pedro também já está se destacando como o chefe da igreja, o apóstolo que orienta. Pedro começa a se preocupar com a organização dessas comunidades que estão crescendo. Então, Pedro, na primeira leitura de hoje, nesse momento do Ato dos Apóstolos, chama os outros apóstolos e, reunido com eles, vai falar sobre a necessidade de colocar um outro apóstolo no lugar de Judas, para que, vamos dizer assim, o grupo, o time dos apóstolos pudesse estar completo. Os apóstolos concordam com Pedro e eles decidem escolher um homem para esse lugar. Então nós vamos ouvir lá que 2 homens foram escolhidos. Um se chamava José, mais conhecido como Barsabás. E esse Barsabás, ele tinha uma fama. As pessoas viam nele um homem justo. Ele era reconhecido como justo. Mas sobre Matias, nós não ouvimos falar nada. A palavra diz apenas que havia esse José, que era reconhecido como justo, e Matias. Sobre Matias não fala nada. Eles rezaram, pediram a Jesus, a Deus, que mostrasse qual dos 2 deveria ocupar o lugar de Judas. E aí, eles fizeram um método próprio, contando com a graça do Espírito Santo, e Matias foi escolhido. Matias assumiu o posto de apóstolo. Recebeu essa grande honra. Diante dessa situação, podemos refletir, fica para nós a grande questão: qual é o critério usado por Deus e pelos discípulos, pelos apóstolos, para eleger Matias e não José? O que havia em Matias que o fez ser escolhido para esse posto, esse cargo tão especial, esse ministério, melhor do que a palavra cargo, na igreja é ministério. Então, para este ministério, para exercer este serviço, o que havia em Matias? E aí, como nós não vamos encontrar no Ato dos Apóstolos, a liturgia vai mostrar para nós, vai revelar esse critério aonde? No Evangelho. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, diz Jesus para nós no Evangelho de hoje. E tudo aquilo que vocês me pedirem, eu vou conceder para vocês. Mas uma coisa eu vos peço: amai-vos uns aos outros. Quem permanece no amor, permanece em
mim. Esse é o mandamento de Jesus. A missão dos apóstolos, a missão da igreja, a missão dos discípulos, a missão dos padres, a missão dos leigos, por mais diferenciado que sejam os ministérios dentro da igreja, a nossa missão é uma só. É essa que Jesus dá para nós no Evangelho de hoje. Amai-vos uns aos outros. Quem ama o próximo, ama a Deus. E permanece unido a Deus, a Jesus. Essa é a nossa missão, esse é o critério essencial para que alguém faça parte do rebanho de Jesus, da família de Deus. Precisamos amar como Ele ama. E aí, vocês vão olhar para mim e falar assim, Frei, mas aí não explica nada, né? O que havia de diferente em Matias que o fez ser apóstolo? Ora, se a gente for olhar com critérios humanos, o outro, o José, ele era reconhecido como justo. E Judas começou a trair Jesus justamente pela injustiça. Ele tomava conta da economia dos apóstolos, da bolsa. E ele começou a roubar, diz o Evangelho em outra parte, que ele começou a roubar e ele entregou Jesus por causa de 30 moedas. Judas pecou, podemos pensar em diversos pecados, mas primeiramente pela injustiça. Nada melhor seria do que colocar no lugar dele um homem justo. Não é verdade? Mas isso nós pensando com o nosso critério humano. Mas Deus, o critério de Deus é diferente. Deus não nos ama, Deus não nos chama, porque nós somos bons, justos, inteligentes, bonitos, espertos. Deus não nos ama e nem nos escolhe por causa das nossas qualidades. O critério de Deus é outro. O critério de Deus é o amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo irmão. Jesus conhecia muito bem o coração de Matias e o escolheu por amor, na gratuidade. Assim também foi com todos os outros apóstolos, que dentro da nossa igreja, entre os homens, não existe ministério mais honroso do que esse. Eles foram os únicos que tiveram, dentro da igreja, o contato mais próximo com Jesus. Mas Pedro não era lá esse homem tão gentil quando Jesus o escolheu, não era um homem tão inteligente, né? Mas Jesus, ao olhar fundo no olho de cada um deles, conhecia o coração deles. E é isso. Esse é o critério que Jesus usa para cada um de nós também. Para que nós permaneçamos seguindo Jesus, buscando o caminho de Deus, para que nós permaneçamos servindo conforme a vontade do Pai, o critério é o amor. Para que nós consigamos realizar a missão e a obra de Deus também no mundo, não existe outro critério senão o amor. São Paulo também diz isso em outra carta, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu soubesse interpretar as Escrituras, ainda que eu fosse um ótimo pregador,
ainda que eu convertesse multidões, se eu não tivesse amor, não valeria de nada. Então, é isso que a eleição e a escolha de São Matias ensina para nós no dia de hoje. Não duvidemos do amor de Deus por cada um de nós. Independente da nossa situação, das nossas misérias, das nossas qualidades, das nossas virtudes, Deus não nos ama por causa disso. O amor de Deus vai para além disso. Cabe a cada um de nós aceitarmos o seu chamado ou não.